Fala aí, galera! Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de física para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito maneiro, que é a cinemática. Vamos começar mostrando primeiro um mapa da cinemática, mais ou menos o que eu acho que é o que a gente vai ter que saber quando a aula terminar. E aí, depois de a gente ver esse mapa e ter uma ideia de como mais ou menos as coisas funcionam dentro da cinemática, a gente vai entrar nos detalhes e a gente vai tentar entender cada uma daquelas coisinhas que aparecem no mapa. Então vamos lá. E, bum, esse aqui é o mapa para mim. Então, vamos com calma. Primeiro, eu estou tentando destrinchar aqui quais são os conceitos fundamentais dentro da cinemática. Vamos começar aqui da esquerda. Aqui eu tenho posição, um A, e tempo, um B. Depois eu tenho deslocamento, depois eu tenho velocidade e depois eu tenho aceleração. A gente vai falar sobre cada uma dessas coisas, mas agora eu só quero que vocês escutem esses nomes, tá bom? A gente vai falar um pouquinho também sobre o que são grandezas vetoriais e o que são grandezas escalares. E também vamos falar de trajetórias, tá bom? Beleza. Além disso, quando a gente está falando de cinemática, a gente precisa entender um pouquinho de algumas equações e funções que são muito especiais. Duas, principalmente, são a posição em função do tempo, e aí a gente vai entender um pouquinho da definição da velocidade, e a gente vai falar também da velocidade em função do tempo, e falar da definição de aceleração, ok? Por último, a gente vai fechar com alguns gráficos, uns gráficos de posição em função do tempo e uns gráficos de velocidade em função do tempo. Aqui eu desenhei um exemplo. Essa linhazinha azul daqui seria a posição em função do tempo, tá bom? A gente vai entender um pouco melhor desse gráfico daqui. Essas barrinhas amarelas aqui, depois eu falo sobre elas, mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com elas, ok? Então, esse é mais ou menos um mapa dos conceitos da cinemática, que a gente vai tentar trabalhar nessa aula. Primeiro, vamos começar com posição e tempo. Mas antes de entrar nos conceitos, vamos aproveitar que a gente está com esse mapa aqui na nossa cara e vamos nos perguntar sobre o que é a cinemática. Qual que é o propósito dela? O que ela quer? A cinemática, ela se pretende estudar o movimento dos corpos. Do grego, cinema significa movimento. Então, com o estudo da cinemática, a gente vai tentar entender, primeiro, o que é esse deslocamento, essa velocidade, essa aceleração, e como que essas grandezas ou esses conceitos vão nos ajudar a descrever o movimento dos objetos. Então, a gente não vai se preocupar sobre por que o corpo está se movendo ou o que está fazendo ele se mover. A gente só vai se preocupar com como é o movimento dele e como que a gente pode descrever esse movimento. Então, na vida real, a gente vê várias coisas em movimento o tempo todo. A gente se movimenta bastante. Quando a gente entra em um carro, quando a gente entra no metrô, a gente vai de um lugar para o outro e a gente faz isso em um certo intervalo de tempo. A forma como a gente se desloca no espaço e também no tempo é o que vai ser estudado pela cinemática e é o que a gente vai tentar descrever usando equações. Então, a gente vai pegar equações e funções também e vai usar esses objetos matemáticos para descrever um fenômeno físico, que é o nosso movimento, ou o movimento de um objeto ou de qualquer outra coisa, ok? Esse é um dos primeiros estudos da física porque ele é relativamente simples, a gente não está preocupado com o que está fazendo o carro se mover, por que o motor funciona ou nada desse tipo. A gente só quer que, a partir do momento que o carro está funcionando, a partir do momento que ele tem uma certa velocidade e que ele está mudando de posição no tempo, como que é esse deslocamento dele? Como que varia a velocidade dele? E assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando agora de posição e tempo. Então eu acabei de falar para vocês que a cinemática é o estudo do movimento. E se a gente quer estudar o movimento de um corpo, a melhor forma que a gente tem de descrever esse movimento é falando qual é a posição desse corpo a cada instante de tempo. Porque aí, se você me falar quanto tempo se passou ou que horas são, eu vou saber exatamente qual é a posição desse objeto. Ou seja, se eu tivesse uma função matemática que me descreve exatamente qual é a posição para cada instante de tempo desse objeto, eu conseguiria construir qual que foi a evolução, ou seja, qual que é o movimento desse corpo.
Então, vamos lá. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma bolinha, e essa bolinha ela é livre para se movimentar nessa tela daqui para onde ela quiser. Ela pode fazer idas e voltas e tal, e ela descreve esse movimento maluco aqui que eu acabei de desenhar. Se eu sei que essa daqui vai ser a trajetória dela, ou seja, esse vai ser o caminho que ela vai fazer. Vamos fazer uma trajetória um pouquinho mais simples, só para não ficar com uma coisa muito feia aqui no quadro. Então vamos fazer uma trajetória que é mais ou menos circular. Ela é fechada, né? E a bolinha vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui e vai voltar para cá. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o trilho de um trem, né? O trilho do trem ele não seria tão curvo assim, né? Ele seria um pouquinho mais suave, ele não teria curvas tão acentuadas. Mas isso aqui poderia ser, por exemplo, o trilho de um trem circular. E esse trem vai, dá uma voltinha e volta para cá. Beleza. E aí você tem aqui as estações de trem ou de metrô. Isso é um exemplo, né, do que isso aqui pode estar descrevendo. Mas enfim, se eu sei que essa daqui é a trajetória dessa partícula daqui, se ela vai fazer exatamente esse caminho, e se eu sei também qual que é a posição dessa bolinha, né? Então a posição em função do tempo, por exemplo, eu sei que quando o meu relógio marcar 0 minutos e 0 segundos, ela vai estar aqui, ó, no ponto inicial. Então aqui vai ser o início da trajetória dela. Coincidentemente, nessa trajetória daqui também vai ser o final. Mas vamos supor que ela comece aqui no instante 00. E aí eu sei que quando passar 1 segundo, ela vai estar aqui. Então isso aqui é 1 segundo depois. 2 segundos depois, ela vai estar aqui. 3 segundos depois, ela vai estar aqui. E assim sucessivamente. E eu sei que aqui, por exemplo, ela vai chegar quando eu fizer 5 segundos, e que quando chegar aqui de volta, vai ter completado 6 segundos. Isso é um exemplo. Então, vamos supor que essa bolinha descreve essa trajetória e que quando o meu relógio marcar 1 segundo, ela vai estar exatamente aqui, nessa posição. Quando o meu relógio marcar exatamente 2 segundos, ela vai estar nessa posição. E assim por diante. Então, eu vou ter uma lista de tempos e uma lista de posições. E nessa minha lista, quando eu chegar em 6 segundos, essa bolinha volta para a posição inicial. Então, em 6 segundos, ela descreveu essa trajetória daqui. E a gente sabe também que entre os 0 segundos e 1 segundo, existem vários intervalinhos de tempo. E nesses intervalos de tempo, ela vai estar percorrendo essa trajetória de uma forma contínua. Ela vai começar aqui e ela vai andando ao longo dessa trajetória de forma contínua. Ela não vai pular do 0 para o 1, do 1 para o 2. E ao longo dessa trajetória contínua, se a gente dividisse esse intervalo daqui com mais precisão, se a gente pegasse, além dos segundos, os décimos, os centésimos e os milésimos de segundo, a gente ia conseguir descrever cada uma dessas pequenas posições aqui e cada uma dessas pequenas variações de posição. Do 0 para o 1, ela teve essa variação de posição aqui, ela saiu daqui e veio para cá. Do 1 para o 2, ela saiu daqui e veio para cá. E isso a gente vai chamar de deslocamento. Então, o quanto a posição está mudando, a gente chama de deslocamento. A gente pode falar que em 1 segundo, ela se deslocou daqui para cá. Só que essa trajetória daqui, como eu desenhei ela meio que sem pensar muito, ela é meio complicada. Ela tem essas curvas, ela está em 2 dimensões, ou seja, ela está na tela, né? Ela não é uma linha reta. Então, ela é um pouquinho difícil de trabalhar. Eu acho melhor a gente começar com uma coisa mais simples. Vamos começar com uma trajetória que é uma linha reta. Aí não tem muito erro. A bolinha ela só pode ir para frente ou para trás. Então, vamos fazer isso. Vamos apagar essa trajetória daqui. Eu vou pegar a minha ferramenta de desenhar retas, porque desenhar retas sozinho é muito difícil. E eu vou colocar aqui uma reta. Pronto. Agora, para ter uma boa reta, ia ser muito legal se eu tivesse uma régua, né? E ela me dissesse exatamente quais são as distâncias ao longo dessa minha reta. E nessa minha régua, eu posso descrever exatamente aonde a bolinha está. Claro, isso aqui é uma régua ideal, né? A gente nunca pode descrever com precisão infinita onde a nossa bolinha está. Mas vamos supor que a bolinha comece aqui
na posição 0. E aqui eu vou colocar as distâncias agora. Agora não são mais segundos, agora são distâncias. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a minha régua vai de 0 até 15, certo? E aqui eu tenho 15 o quê? Eu não falei para vocês necessariamente qual que é esse tamanho daqui. A gente pode fingir que isso aqui é centímetros. Então, vamos supor que a nossa régua vai de 0 até 15 centímetros. E essa distância que está aqui são 15 centímetros. Agora, a nossa bolinha, ela só pode percorrer esse caminho daqui. Então, é como se fosse um trem. E ela está seguindo os trilhos do trem aqui, e são trilhos em linha reta, tá bom? Então, o trem só pode ir para frente ou para trás. No caso do trem é ainda mais simples, né? Porque a maioria deles só pode ir para frente. Então, esse trem daqui especificamente, ou essa bolinha, ela vai vir para frente e ela vai seguir com uma certa velocidade. Quando a gente vai representar uma velocidade, geralmente a gente desenha uma setinha. E essa setinha vai indicar a direção da velocidade e o sentido, tá? Então, aqui eu teria uma certa velocidade associada a essa bolinha. E como essa velocidade vai descrever a variação na posição, essa velocidade vai dar o deslocamento da bolinha ao longo do tempo. Ou seja, vamos continuar com esse nosso exemplo aqui e vamos falar que depois de 2 segundos, a bolinha veio parar aqui. Então, ela veio parar aqui quando o tempo era 2 segundos, ok? Então, o tempo, a gente vai usar a letrinha t, e posição, a gente vai usar a letrinha, o que acaba sendo muito confuso, porque é muito fácil confundir esse S daqui de posição com os segundos do tempo, né? Aqui eu estou usando, por exemplo, tempo igual a 2S. Esse S daqui não é de posição, esse S aqui é de segundos. Então, aqui, se eu colocar seg de segundo, fica mais fácil de entender. Só que, como na física a gente tem muitas grandezas e muitas coisas que a gente tem que descrever, a gente precisa de várias letrinhas. E acaba que, por exemplo, P é uma letrinha que a gente já usa para outras grandezas. E a gente acaba usando S para posição. Bom, então, a gente estava falando aqui que a nossa bolinha tinha uma certa velocidade e que com essa velocidade daqui, a posição dela ia variar no tempo, né? A gente falou, por exemplo, que depois de 2 segundos, a posição dessa bolinha seria aqui. E ela começa aqui quando o nosso tempo é igual a 0. 0 o quê? 0 segundos, né? A gente está medindo o nosso tempo aqui em segundos. Beleza. Então, se ela veio do 0 para o 5 em 2 segundos, a gente já pode começar a se perguntar uma coisa muito importante, que é: qual foi a velocidade que essa bolinha teve durante essa trajetória? Para a gente descrever a velocidade, como é que a gente pode pensar? A velocidade, se vocês lembrarem do que a gente falou na aula passada, a gente já falou bastante sobre ela é a variação da posição dividido pelo tempo. Então, toda vez que a gente tiver uma variação de posição, a gente vai chamar isso de deslocamento, ou seja, a variação, vou escrever isso aqui para vocês, da posição, a gente define como deslocamento. Faz muito sentido, né? A palavra deslocamento é justamente isso, né? O quanto uma coisa o quanto uma coisa mudou de lugar, né? O quanto a posição dessa coisa mudou. Então, o deslocamento de uma partícula ou de um objeto é a sua variação da posição, a variação da sua posição. E, matematicamente, a gente escreve isso como d igual a ΔS. Delta, sempre que a gente observar um delta, o que é o delta? O delta ele é igual ao final de alguma coisa menos o inicial. Então, o delta ele vai ser igual a S final menos o S inicial. Tá? Então, S final significa posição final. S inicial significa posição inicial. Então, o deslocamento nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. No nosso exemplo aqui, a posição final era
5. E a nossa posição inicial era 0. Então, o nosso deslocamento foi de 5 centímetros, porque a nossa régua está em centímetros. Então, agora, a gente tem uma descrição do deslocamento do objeto, mas a gente estava querendo falar de velocidade, né? Eu falei para vocês que a velocidade ela pode ser descrita como a variação na posição dividido pela variação no tempo. Essa descrição da velocidade aqui vai dar para a gente o que a gente chama de velocidade média, porque ela não vai descrever a velocidade em cada instante de tempo. Se eu quiser saber qual era a velocidade do objeto exatamente quando ele estava aqui na posição igual a 2 centímetros, a velocidade média não vai me dizer isso. Se eu quiser saber exatamente com qual velocidade o objeto chegou aqui na posição 5, a velocidade média também não vai me dizer isso. Mas a velocidade média vai me dizer qual seria a velocidade que um objeto teria se ele fosse percorrer todo esse percurso em um tempo, no mesmo tempo que esse objeto percorreu, com uma velocidade constante. Ou seja, vamos rebobinar um pouquinho. Vamos primeiro encontrar quem é essa velocidade média e depois eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Essa velocidade média vai ser ΔS dividido por ΔT, ou seja, S final, o físico é muito preguiçoso, então ele já começa a abreviar as coisas. Final agora já vai virar F. E inicial a gente pode usar ou I ou 0, porque geralmente quando a gente coloca assim, ó, S0, a gente quer dizer a posição inicial. Mas eu vou manter o I aqui só para vocês manterem essa clareza do inicial. Então, S final menos S inicial, dividido por ΔT. Delta é sempre final menos inicial. Então, vamos lá. T final menos T inicial. Ok, então eu tenho uma razão de duas diferenças. Primeiro, quem é o S final? 5 centímetros. Quem é o S inicial? 0 centímetros. Quem é o meu T final? 2 segundos. 2 segundos. Quem é o meu T inicial? 0 segundos. Tá? Porque ele partiu daqui no tempo igual a 0. De novo, aqui já tem esse S daqui, mas a gente não pode confundir com o S da posição e o S dos segundos. Isso aqui é um tempo e isso aqui é uma posição. Vocês podem se perguntar por que eu desenho uma régua de 15 centímetros se eu só estou usando os 5 primeiros. É porque depois eu vou fazer mais um exemplo que a gente vai parar aqui no final. Mas enfim, vamos lá. Agora aqui ó, eu tenho essa diferença, 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. Então a gente já tem aqui que a nossa velocidade média vai ser 5 sobre 2. Então eu vou escrever isso que eu falei, eu peguei um pouquinho de espaço aqui, que a nossa velocidade média é igual a 5 centímetros por 2 segundos. Isso aqui, ó, a gente pode fazer a continha que dá 2,5 centímetros por segundo. Olha, essa unidade aqui, que é os centímetros, estava sendo dividido pelos segundos. Então, eu continuei com isso aqui, ó, centímetros por segundo. Essas unidades se mantiveram sendo divididas uma pela outra. O centímetro estava em cima, o segundo estava embaixo e continuou assim. Tá? Eu posso até escrever assim, ó, se vocês preferirem. É a mesma coisa. Mas, geralmente, quando a gente está escrevendo, a gente escreve com a barrinha aqui, só para ficar mais horizontal. Enfim, velocidade média desse objeto nesse percurso foi 2,5 centímetros. Ok, como é que a gente chegou nessa conta? A gente usou a fórmula, entre aspas, que a velocidade média é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Essa fórmula é muito importante e essa daqui vocês precisam lembrar. Então, eu estou falando dessa fórmula daqui, ó, velocidade média é igual a variação da posição dividido pela variação do tempo. Essa é quase que a definição de velocidade média. Quase não, essa é a definição de velocidade média. E eu falei para vocês o significado da velocidade média. Tá? Vamos entender de novo o significado da velocidade média com calma. Qual que é o significado da velocidade média? Olha, essa bolinha que partiu do 0 e chegou no 5, ela pode ter feito isso de várias formas diferentes.
Ela poderia, por exemplo, ser uma bolinha de gude que alguém chegou e deu um peteleco nela, no instante zero. E aí ela vai começar com uma velocidade grandona, por exemplo, ela vai começar com 10 centímetros por segundo. E ela vai correndo, correndo, e conforme ela vai rolando, ela vai perdendo um pouco dessa velocidade. E essa velocidade vai diminuindo, 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 e a gente pode supor que ela parou aqui no 5. E essa bolinha de gude, que levou um peteleco, começou com uma velocidade muito grande, e a velocidade dela foi diminuindo até chegar a zero aqui no 5. Só que a velocidade média, ela é a velocidade equivalente a o objeto ter percorrido esse trajeto com uma velocidade constante. Então, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma é a velocidade instantânea da bolinha de gude e outra é a velocidade média da bolinha de gude. Qual que é a diferença dos dois? A velocidade instantânea vai ser a velocidade que a cada instante de tempo e a cada posição a bolinha de gude vai ter. Então, ela pode, por exemplo, aqui, vamos lá, começar com 10 centímetros por segundo e acabar com 0 centímetros por segundo, aqui no final, certo? E aí a velocidade dela vai diminuindo ao longo desse trajeto daqui, até chegar no zero. Do 10 ela vai até o zero, certo? Beleza. Ou então ela pode, por exemplo, ter começado parada com velocidade igual a zero, e aí alguém foi, por exemplo, puxando uma cordinha aqui e dando cada vez mais velocidade, até ela chegar no 5 aqui, com uma velocidade de 10 centímetros por segundo. 10 centímetros por segundo. Né? Então ela começou com velocidade zero e foi ganhando velocidade, ganhando, 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 até chegar no 10 centímetros por segundo, aqui no 5. E aqui ela vai estar com uma velocidade grandona. Né? Quando a gente quer desenhar uma velocidade maior do que ela tinha antes, a gente desenha uma setinha maior. Né? Bom, então, existem várias formas dessa bolinha de gude ou desse objeto descrever essa trajetória com velocidades instantâneas diferentes. Ela pode, por exemplo, começar parada e aí ganhar velocidade, ficar super rápida aqui, depois perder velocidade, ficar mais devagar até parar aqui de novo. Ou ela pode começar rápida, perder velocidade, depois ganhar velocidade de novo. Então, existem várias formas dessa velocidade instantânea ser descrita. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a velocidade média é a velocidade com a qual esse objeto percorreria esse caminho de 5 centímetros em 2 segundos se a velocidade dele fosse constante. E o valor dessa velocidade seria exatamente o valor da velocidade média. Tá. Muita calma nessa hora. Então, vamos entender, de novo, uma coisa muito importante que é o seguinte: a velocidade média é diferente da velocidade instantânea dele. A gente já explicou por quê. Mas agora, nesse exemplo aqui, qual vai ser a velocidade que o objeto vai estar quando ele chegar aqui? Não sei. Qual vai ser a velocidade dele quando ele passar no 2? Não sei. Qual vai ser a velocidade dele quando ele sair daqui? Eu também não sei. A única coisa que eu sei, a partir dessas informações que me foram dadas, que foram as seguintes: o objeto partiu do instante inicial, 0 segundos, e da posição 0, e chegou no instante 2 segundos, na posição 5 centímetros. Com essas duas informações, a única coisa que eu consigo saber é que a velocidade média desse objeto foi 2,5 centímetros por segundo. Se ele chegou no 5 com uma velocidade de 10 metros por segundo e saiu do zero com uma velocidade zero, não tem como eu saber. Claro que se a velocidade dele for exatamente zero no instante inicial, a velocidade dele vai ter que aumentar um pouquinho para ele poder se deslocar. Né? Porque se ele estiver com uma velocidade zero e a velocidade dele permanecer zero por esses 2 segundos, ele não vai sair do lugar. Porque a velocidade é justamente a variação da posição dividido pela variação no tempo. Certo? Bom, então, aqui a gente viu essa relação entre velocidade média, deslocamento e variação no tempo. Vamos só ver uma coisa um pouquinho diferente, que é o seguinte: essa velocidade média daqui, ela funciona muito bem para algumas coisas e não tão bem para outras. Aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui seria 10 centímetros. Aqui, 15. Vamos só pensar o seguinte: se agora essa bolinha
fizesse o seguinte, ela chegasse no 10 centímetros em 2 segundos. Então, esquece esses 2 segundos aqui e vamos falar, essa distância aqui também já foi, esse deslocamento, perdão, já foi. Vamos dizer que ela chegou aqui no t igual a 2 segundos. Tá? Então, agora a gente está mudando um pouquinho o problema. Essa velocidade aqui não é mais a velocidade dela, né? Essa aqui era a velocidade média, no caso em que ela parava aqui no... Que ela parava não, que ela chegava no 5 em 2 segundos. E agora ela vai chegar no 10 em 2 segundos. Quando ela chega no 10 centímetros em 2 segundos, a gente sabe que a gente está aumentando a distância percorrida, né? Porque agora a gente tem 10 centímetros, mas o tempo que ela demorou para percorrer essa distância é o mesmo. Então, ela vai percorrer mais distância no mesmo tempo. Claramente, ela vai ter que fazer isso com mais velocidade, porque a única forma dela chegar aqui no 10 centímetros em 2 segundos, ao invés de chegar nos 5 centímetros em 2 segundos, é se ela for mais rápido do que ela tinha ido antes. Quão rápido? Quão mais rápido a gente quer saber? Bom, vamos pegar essa velocidade média aqui. Deixa eu pegar outra cor. Eu vou botar esse laranja aqui. Esse laranja vai ser a velocidade média dela dessa segunda trajetória. A velocidade média dela na segunda trajetória vai ser deslocamento dividido pela variação no tempo, ou seja, variação na posição dividido pela variação no tempo. Qual foi a variação na posição? Foi posição final menos posição inicial. Qual é a variação no tempo? Tempo final menos tempo inicial. Quem é a posição final? A posição final é 10 centímetros. Quem é a posição inicial? 0 centímetros. Pô, Thiago, você está toda hora escrevendo aí 10 centímetros menos 0 centímetros, 5 centímetros menos 0 centímetros. Por que você está escrevendo esse zero toda hora, cara? Você sabe que se você vai subtrair zero, isso não vai fazer diferença nenhuma. É, eu sei. Mas, se a gente começasse, ao invés do zero, se a gente começasse do 2, por exemplo, ia ser muito importante a gente colocar 10 menos 2. Porque se a bolinha começou do 2, ela só vai percorrer 8 centímetros e não 10 centímetros. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente sabe que, como ela está começando do zero, essa diferença daqui não faz sentido, porque ela simplesmente vai percorrer 10 centímetros, que é a posição final dela. Mas se ela começasse de qualquer outro lugar aqui, seria muito importante eu colocar qual é a posição inicial dela nessa diferença aqui. Justamente porque delta representa final menos inicial. E ΔT é tempo final menos tempo inicial. De novo, 2 segundos menos 0 segundos, porque a gente começou o nosso cronômetro no 0 segundos. E aí você pode me perguntar, pô, mas a gente não pode sempre começar nos 0 segundos? A gente não pode sempre começar o cronômetro assim que começar o movimento ou assim que ela passar por um ponto importante? Sim, a gente pode fazer isso. Só que, por exemplo, se tivessem duas bolinhas e fosse uma corrida, ou se tivesse mais de uma bolinha, se você tiver, ou então, por exemplo, é, você tem um movimento que já estava acontecendo e aí teve uma mudança no movimento. E aí você quer saber como é que foi a velocidade média depois que aconteceu essa mudança no movimento. Por exemplo, se ela ganhasse velocidade, se alguém desse um peteleco nela no meio do caminho. Então você precisa saber qual é o instante inicial para esse movimento que você quer levar em conta. Ou qual é o instante inicial para o movimento da bolinha que você quer saber. Por exemplo, uma bolinha pode ser lançada com mais velocidade no instante inicial, e a outra pode ser lançada com menos velocidade um tempo depois, só que mais da frente. Você quer saber qual vai chegar primeiro. Bom, enfim, tudo isso para falar que essas diferenças aqui, por mais que a gente esteja subtraindo zero, são muito importantes e a gente não pode esquecer elas, ok? Mas no nosso caso aqui, isso aqui vai ficar 10 menos 0, 2 menos 0, que dá 10 sobre 2. E a gente nunca, na física, pode responder alguma pergunta desse jeito aqui. Porque está faltando eu dizer 10 sobre 2 o quê? E eu tenho que lembrar que a gente está falando de uma régua que está medida em centímetros e um tempo que está sendo cronometrado em segundos. Então, centímetros por segundos. 10 sobre 2 a gente sabe que vai dar 5, então eu vou colocar 5. 5 o quê? 5 centímetros a cada segundo. Essa seria a velocidade média necessária para uma partícula sair do zero e chegar no 10 em 2 segundos, se ela fosse manter
exatamente essa velocidade durante todo o trajeto dela. Então, se a velocidade dela fosse constante, essa seria a velocidade que ela precisaria ter para percorrer 10 centímetros em 2 segundos. Ok? De novo, a gente não sabe se essa é a velocidade exata da bolinha em todos os instantes de tempo. Na verdade, provavelmente não é, mas a gente está calculando a velocidade média. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Repara só, aqui eu tinha a velocidade média, que era do 0 até o 5. E aí, olha, eu dobrei a minha distância e mantive o mesmo tempo. Se eu dobrei a distância no mesmo tempo, a minha velocidade também vai dobrar. Porque a velocidade ela é uma grandeza linear com o deslocamento no tempo e com o deslocamento no espaço. Ou seja, o que eu estou falando? Eu estou falando que se você dobrar o tempo se você dobrar o seu deslocamento no mesmo intervalo de tempo, você vai dobrar a sua velocidade. E o tempo? O que acontece com o tempo? Se ao invés dela ter chegado aqui no t igual a 2 segundos, se ela tivesse chegado aqui no t igual a 1 segundo, se a gente percorrer esse trajeto aqui inteiro em 1 segundo, é fácil ver que eu vou ficar com 5 centímetros percorridos em 1 segundo, e a velocidade dela vai ser, em média, 5 centímetros por segundo. Então, aqui, se eu dividir o tempo por 2, lembra, antes era aqui, ó, 2 segundos, quando a gente fez essa primeira conta daqui, o tempo era 2 segundos, né? Se eu dividir esse tempo por 2, a velocidade também vai ser multiplicada por 2. Por que quando eu divido o tempo por 2, ela é multiplicada por 2? Por que eu não divido os dois por 2? Porque a velocidade é igual a deslocamento dividido pelo tempo. Então, a velocidade média é inversamente proporcional ao tempo que você leva para percorrer algum trajeto. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque se você vai percorrer 5 centímetros e você demora muito tempo para percorrer, a sua velocidade vai ser muito pequena, certo? Porque você tem que ir devagar para você levar muito tempo. Se você vai percorrer 5 centímetros e você leva um tempo muito, muito, muito pequeno, um tempo muito, muito, muito rápido, então a sua velocidade também vai ter que ser muito, muito, muito rápida. Porque para você percorrer 5 centímetros em um tempo muito, muito, muito pequeno, a sua velocidade tem que ser alta. Tá bom? Então, ó, repara, a relação entre velocidade média e deslocamento é diretamente proporcional. Se você dobrar um, o outro também dobra, no mesmo intervalo de tempo. A relação entre velocidade média e tempo é inversamente proporcional. Se você dobrar um, o outro vai cair pela metade. Se você dividir um por 3, o outro vai ser multiplicado por 3. E assim por diante. Tá bom? Então, a gente viu aqui dois casos que a gente calculou a velocidade média. E nesses dois casos aqui, a bolinha está percorrendo uma linha reta, certo? Uma linha reta, que tem uma régua que está medindo o meu deslocamento, e eu estou cronometrando essa bolinha. Então, galera, vamos terminar aqui a primeira parte, e daqui a pouco eu estou de volta com a segunda. Valeu! Então vamos fazer uma pausa rápida, e a gente volta com a segunda parte.